Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso online de Primeira Câmara de Autoconhecimento Gnóstico. Estamos na Câmara Básica, na lição número 6, e é uma alegria para nós. Meu nome é Rodrigo de Castro, já nos conhecemos, em nome do Instituto Gnóstico. Estamos no Brasil e também sabemos que este curso está sendo transmitido no Instituto Gnóstico a nível mundial, de diferentes países, então é uma alegria para nós poder compartilhar com vocês desses estudos que consideramos tão relevantes, profundos e tão inspiradores para a nossa vida. Vamos dando continuidade aos nossos estudos, lembrando sempre que nós temos uma sequência didática e, portanto, é importante que você, aluno, assista cada uma das aulas, mesmo que não conseguir assistir no momento que a aula é disponibilizada, você pode assistir a aula gravada, mas é importante estar em dia com as aulas, porque cada conhecimento vai complementando o conhecimento seguinte, vai servindo de base para aquilo que nós vamos estudando mais adiante, certo? Então, aqui nós vamos fazer, então, colocar o nosso conteúdo da aula de hoje. Primeiramente, uma breve recapitulação de luz, calor e som, que foi a lição número 5. Logo vamos entrar no tema da máquina humana. Primeiramente, por que máquina? Por que o humano é uma máquina? A direção e o funcionalismo dessa máquina. A mecanicidade ou também o automatismo da máquina. Aí o estudo dos 5 centros ou cilindros da máquina humana, cada um deles. O capital vital que tem esses centros, as suas funções, seu equilíbrio, seu desequilíbrio. E por último, a prática do observador e observado, que já temos estudado em outras lições e agora damos continuidade, e a vocalização também, certo? Então vamos primeiramente comentar um pouco sobre luz, calor e som, relembrando, né, que nós falamos dos 3 princípios da criação, que se expressa no cristianismo como Pai, Filho e Espírito Santo, e que são 3 expressões de Deus, daquele princípio primeiro do ser interno de cada um de nós, e também do Deus maior, cósmico, comum a todos, que Deus precisou desdobrar de si mesmo outras partes para poder criar, e que se expressou de diferentes maneiras nessa lei do 3, que a gente comentou que é a lei da criação. A gente citou isso, e nesse caso, luz, calor e som são esses 3 princípios da vida que estão em todo o criado, em toda a criação, em todos os seres. E, portanto, assim como foi feita essa criação, nesse nível planetário, mundial, né, e até mesmo cósmico, é também com esses mesmos 3 princípios que nós vamos fazer a criação em nós, no nosso mundo interior. Então temos ali que trabalhar com a luz, que é o conhecimento de si mesmo, e o conhecimento do corpo de doutrina da Gnosis, que são os princípios e leis, né, da criação. O calor, que está relacionado às nossas próprias energias, nossa biologia, nossa química, e essa energia tem um potencial criador, então nós, através de exercícios, vamos regenerar o nosso corpo e vamos atingir esse nível de uma estrutura superior. A gente fala corpos solares, né? O corpo mental, o corpo causal, o corpo astral. A gente estudou isso na aula passada e vamos estudar mais adiante, que é necessário criar uma estrutura superior para poder se integrar com o nosso espírito, que é o nosso objetivo. E o som e o despertar da consciência, que é aquele aspecto que nos permite acessar outros níveis vibratórios que são do nosso próprio ser, do nosso próprio mundo, e os níveis de consciência que o nosso Deus interno tem e que através da integração com os níveis vibratórios a gente pode alcançar. Bem, então isso é para relembrar, porque isso nos ajuda a encaixar tudo. Tudo isso é uma proposta de trabalho sobre si mesmo, né? Uma proposta de transformação da pessoa humana
para que ela possa despertar as capacidades da sua essência, da sua consciência e então desenvolver a alma e desenvolver o espírito. Certo? Hoje então nós vamos entrar nesse tema chamado a máquina humana. Esse tema, como o nome dele já indica, ele fala do corpo humano. É um tema que tem relação com a biologia também, é um tema de ciência da gnosis e de certo modo também relaciona com a psicologia, vocês já vão ver. Então, inicialmente, o que vocês acham desse termo? Dizer a máquina humana. O que parece usar o termo máquina para falar do ser humano? Se sentem confortável com isso ou é estranho? A máquina. Vamos ver um conceito de máquina. O que é uma máquina? É um equipamento mecânico, elétrico ou eletrônico que requer um operador humano. Certo, esse é um conceito de dicionário. Mas então, se uma máquina é um equipamento que requer um operador, né, um equipamento, conjunto de sistemas, engrenagens, estruturas, etc., que requer um operador, sempre uma máquina, um carro, em geral, tem o seu piloto, o seu motorista, etc., né? Então, se a gente toma como pressuposto, se a gente aceita isso, que o nosso corpo é comparável a uma máquina, vão surgir imediatamente duas perguntas. A primeira, quem dirige? Se é uma máquina, quem está dirigindo? Segundo, como funciona? Como se dirige, né? Quais seriam, então, os funcionalismos dessa máquina? Assim como tem cursos e métodos para aprender dirigir um carro, operar uma máquina ou um helicóptero, etc. Né? Tem sempre técnicas e fundamentos. Então, quais seriam esses? E justamente essas duas perguntas são as que nós vamos tratar de responder aqui nessa aula, nesse estudo. Primeiramente, então, quem dirige? Esse é o nosso primeiro ponto para analisar. A máquina é dirigida pelo ego. Vocês lembram que nós temos, segundo Samael Weor, a gnose nos ensina, 3% de consciência e 97% de ego, ou subconsciência. Sendo assim, praticamente é quase que só o ego que dirige a nossa máquina. É triste, é difícil dizer isso, é difícil aceitar isso, é difícil compreender isso, mas é isso que a gnose nos ensina e que se a gente vai analisando nós vamos conseguir visualizar e compreender, aceitar isso. 97% ego. Então, como que funciona isso? Né? Como que isso se dá em nós? Isso aí é gradual para a gente ir visualizando. Mas, como se diz na gnose, somos uma máquina. É mais forte até de dizer que o corpo é uma máquina, mas dizer nós somos uma máquina. Então aí nós vamos pegar um exemplo de Samael Weor para ficar mais visível. O exemplo de um robô. Ele fala um robô ou um boneco que, como se tivesse vários donos. Imagine um robô, assim, com uma aparência humana e com muitas capacidades, só que ele tivesse muitos donos. Ou melhor, a cada hora uma pessoa diferente que controla esse robô. Num dado momento, uma pessoa poderia colocar esse robô para limpar a casa. Aperta uns botõezinhos e o robô sai limpando a casa. Uma outra pessoa poderia colocar esse robô para ir no mercado fazer compra. Uma outra pessoa poderia colocar esse robô para construir uma parede numa reforma. Outra pessoa poderia colocar o robô para ir passear com o cachorro. Outra pessoa poderia colocar o robô para jogar futebol com ela, jogar videogame com ela, etc. Então, dessa maneira, a gente veria que o robô em si não tem vontades próprias. Ele não tem controle sobre si mesmo, ele
não tem individualidade, livre-arbítrio. O robô sempre acaba respondendo às vontades, aos desejos, às ordens de quem controla o robô naquele momento. Como é um robô que vai passando de mão em mão, cada hora o robô atua de uma maneira diferente. E pode ser que uma pessoa que controlou o robô há 10 minutos atrás nunca mais volte a controlar, ou volte daqui a um mês. Então todo esse tempo que o robô está na mão de outras pessoas, ele age diferente. Porque ele age segundo o ordenamento ou a programação que cada pessoa colocou para ele. Então isso é bem fácil de visualizar, né? Acredito que para vocês o exemplo é bem claro, bem didático, mas na hora que a gente compara com a nossa própria realidade, porque é exatamente isso que a gnose ensina, o nosso corpo, a nossa pessoa é como um robô que está sendo controlado por diferentes eus. Você sabe, o eu psicológico, né? Diferentes eus que formam o ego, diferentes defeitos. A gente estudou isso lá na lição número 4. Se você perdeu, volte lá e assista, que é muito importante. Então vai ter o eu da cobiça, que está pensando em comprar. Vai ter o eu da preguiça, que só está pensando em deixar de fazer as coisas e ficar descansando. Vai ter o eu do orgulho, que está toda hora pensando que alguém está prejudicando ele, ou alguém está querendo passar na frente dele, etc. Pensando que ele é importante, né? Que ele é mais importante que os outros. E assim vai. Então são muitos eus. E a gnose nos ensina que, infelizmente, o nosso estado atual é esse, de que os eus psicológicos, a partir do nosso subconsciente, vão nos controlando, controlam a mente, controlam as emoções, controlam os instintos, controlam tudo, controlam a nossa pessoa como um todo. E isso é uma situação bastante complicada para nós. É uma situação difícil e que bem vale a pena, como ensina a gnose, ensina Samael Aun Weor, a gente se autoconhecer, a gente descobrir realmente quem é que está nos controlando, o que está nos controlando. Aí nós vamos precisar daquelas técnicas como foi ensinada a auto-observação, né, o exercício de observador e observado. Vai ter que ter muita autoanálise para a gente poder visualizar a nossa máquina funcionando, quem é que está controlando, o que está acontecendo, se isso está sendo positivo ou negativo, etc. Tá bom? Então, dando continuidade agora à segunda pergunta, logo nós vamos desenvolvendo e vamos falar das duas, mas agora falando um pouquinho da segunda pergunta, como funciona? Aí então nós vamos estudar os 5 centros da máquina humana. Nós vamos estudar esses principais centros que são funções centrais do nosso corpo. Então aqui estão. Primeiro é o centro intelectual, localizado na região do cérebro. O centro motor. Vou até aumentar aqui. Perdão. Esse. O centro motor é colocado ou ele é situado na região superior da coluna vertebral, seria ali na nuca, né, atrás da cabeça, onde a coluna termina e começa a cabeça. Esse é o centro do movimento, o centro motor. Aí nós temos o centro emocional na região 2 dedos acima do umbigo, nós chamamos de plexo solar. O centro instintivo é na base da coluna, no osso do cóccix, e o centro sexual nos órgãos sexuais. Tá? Então esses são os 5 centros, também chamados 5 cilindros da máquina humana, que nós vamos estudar cada um deles e ver que as funções humanas principais estão nesses 5 centros. A gente costuma pensar tudo em função da mente, né? Ou mente e emoção só. Tipo, se vem um ego e nos envolve num dado momento, um ego do complexo de inferioridade, né, do orgulho, que ele fica sempre
achando que estão perseguindo ele, ou estão criticando ele, etc. Ele vai ter, no intelecto, ele vai ter alguns pensamentos com relação a isso. Na emoção, ele vai ter alguns sentimentos com relação a isso. Mas ele vai ter também algum movimento, ele pode ter também alguma reação instintiva. Sexual, provavelmente o caso do orgulho, não. Mas no caso dos eus da luxúria, né, os eus relacionados à sexualidade, e pode haver associações também entre eles. Então, quero dizer que ao invés de pensar só em termos de intelecto e emoção, nós temos que analisar a partir desses 5 centros, porque toda a nossa psicologia acontece aí. Quando a gente fala o mundo psicológico, lembra quando tivemos a definição de psicologia, que é esse estudo do mundo interior, o mundo dos pensamentos, o mundo dos sentimentos, etc. Mas ele está em todos esses centros aí. É aí que nós vamos encontrar a psique em ação, seja a expressão do ego ou também a expressão da essência. Dirigindo esse centro, quer dizer, dirigindo esse corpo. Quem está dirigindo o corpo humano não está dirigindo só a mente, não está dirigindo só a emoção, está dirigindo esses 5 centros. Certo. Então vamos continuando. Temos uma informação importante que é o capital vital. Essa é a energia, é a vitalidade que foi depositada nos nossos centros, no nosso corpo, quando a gente nasceu. Quer dizer que é um potencial de vida, que é para durar a vida inteira. E o intelecto tem um potencial de vida, um capital, porque é no sentido como se fosse um dinheiro no banco, que você vai gastando um pouquinho por dia para durar a sua vida inteira. E se você gastar tudo nos primeiros 20 anos, depois, como é que fica o resto? Então nós temos esse capital vital depositado em todos os centros. E que a pessoa que abusa do intelecto, abusa do movimento, abusa das emoções, pode acabar tendo problemas, pode acabar lá na frente extinguindo esse capital vital e já não tem mais um intelecto que funciona muito bem, já o corpo, os movimentos não funcionam muito bem, já a emoção é muito instável, já no instinto a pessoa está muito desequilibrada, ou já na sexualidade também já não tem mais aquela potência, aquela funcionalismo normal, né? Então, nós vamos fazer um estudo de cada um e vamos observar isso, que existe a necessidade de uma administração da vida que nós temos. Por isso que o jovem não sente, na verdade, o que ele comete excessos, ele passa a noite acordado, ele exagera na bebida, etc. E ele quase não sente muito, porque ele está com esse capital ainda muito cheio, né? Mas ele está gastando muito e pode faltar lá na frente. Então vamos entrar no estudo de cada um dos centros da máquina humana. Primeiramente, o centro intelectual. Esse que é o que a gente está mais acostumado a utilizar. Mas a gente vai ver aqui na Gnoses que nem tudo gira em torno do centro intelectual. Nós buscamos a consciência, nós buscamos uma capacidade espiritual. A mente não é o topo. Isso é muito importante. O espírito está além da mente, a alma está além da mente, a consciência está além da mente, a própria inteligência está além da mente. Então, nós temos que utilizar esse centro intelectual sabiamente, com sabedoria, né? E não permitir que o centro intelectual domine todo o resto. Não é assim. Quem domina é a consciência. Então, vamos passar. Funções do centro intelectual: pensamento, raciocínio e a lógica. Aí vem a questão da dualidade. Todos os centros nós vamos falar e vamos colocar esses mesmos pontos aqui. As funções, a dualidade, o mau uso que o ego faz, né? Os 97% desequilibram, e o bom uso, que é o que a gente quer fazer, utilizando a essência. A dualidade é
um princípio importante da gente entender do funcionalismo dos centros, porque todos eles têm uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Tem um lado e tem um outro lado. Tem um lado mais agradável, outro lado desagradável. Tem um lado que afirma, tem um lado que nega. Os centros sempre funcionam com a dualidade. E a gente precisa entender esse funcionalismo para poder observar que o ego tende a nos levar aos extremos. Quando ele leva a gente a um extremo, ele se alimenta. Quando ele leva a gente ao outro extremo, ele se alimenta também. E nós buscamos um equilíbrio, uma serenidade que é ficar no meio. Vamos ver então, aqui a dualidade do centro intelectual é tese e antítese, afirmação e negação. É isso que a mente sabe fazer. Por exemplo ali, bem e mal, concordo e não concordo. Quer dizer, isso é bom, isso não presta. Eu concordo com essa opinião? Não, eu não concordo com essa opinião. Qualquer assunto, qualquer coisa assim que as pessoas tragam, comece a falar de algum assunto, percebam que na nossa mente já vem muito naturalmente algum ponto a favor ou contra. Porque assim trabalha a mente. E o ego se alimenta disso. O ego se alimenta de ficar afirmando ou ficar negando. Por isso que existe tanta competição, tanta discussão, tanta disputa, pessoas que não se compreendem, que não se aceitam, que não se respeitam, porque a gente acaba permitindo que o ego, na nossa mente, faça de uma tese uma verdade universal. Faça de uma antítese uma verdade universal. Fulano, Joãozinho, é bom, porque ele ajuda os pobres. O outro, Pedrinho, é mau, porque ele não ajuda. Pediram ajuda para ele, ele não deu, então ele é mau. E isso não é bem assim que as coisas funcionam. Essa é uma abordagem muito superficial. As coisas não são simplesmente A ou B. Né? E a gente olhar desse jeito, a gente está programando a nossa mente, a gente está fechando a nossa mente para compreender. Pode ser que o Joãozinho tenha coisas boas, ele também tem coisas não tão boas. Pode ser que o Pedrinho tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Quer dizer, a mente aprende quando ela não está presa nem na afirmação, nem na negação. Ela vê que existe uma lógica da afirmação. Tem uma lógica aqui, mas também tem uma lógica ali. E ele olha, e aí pode vir a compreensão. E a compreensão que já é da consciência. Veja essa questão de concordar e não concordar. Quantas lutas de opinião. Hoje nós vivemos uma crise disso. Uma crise de que cada pessoa quer impor a sua opinião. Seja ela de qualquer índole. Mas quer impor. A gente pega uma opinião ou pega uma teoria que a gente leu, uma notícia que a gente leu, e a gente leva aquilo como uma verdade universal. Isso é um mau uso da mente. Quem faz isso é o ego. Quem faz isso é algum eu que está querendo ter mais razão que o outro, que está querendo se sobressair, que está querendo diminuir a outra pessoa, se autoafirmar, etc. Então a consciência, a essência, não fica lutando por impor seus critérios, porque ela entende, ela respeita o direito alheio. Então vamos ver, já estamos falando de mau uso e de bom uso, né? Mas vamos ver alguns exemplos aqui de como o ego vai usando mal a nossa mente e a gente não percebe, a gente está acostumado com ele, ele vem e usa e a gente nem sabe. E aí a gente precisa recuperar o controle, né, da nossa própria mente. Então, pensar demais, isso não é equilibrado. A gente... o uso da mente, do estudo, deve ter um tempo de descanso, mais um tempo de descanso. Não é normal estar pensando o dia inteiro, porque a mente tem um funcionalismo específico, quer dizer, uma abordagem. Para certas coisas você deve usar a mente. Você vai fazer uma compra de mercado,
você precisa calcular quantas coisas você vai precisar, quantos produtos, quantos de dinheiro que você vai precisar levar. Então, isso exige raciocínio. Mas para você sentar e olhar um atardecer, você não precisa de raciocínio. Para você escutar uma boa música, você não precisa raciocinar nada. Então, são momentos em que a mente não deveria estar trabalhando, ela deveria estar quieta. Então, pensar demais é um abuso que o ego faz com a mente. Sabem por quê? Porque ele se alimenta. Ele se alimenta da energia intelectual. Ele rouba a energia nossa. Imagina isso, pensando o tempo todo, com preocupações, com projeções. Um sábio não fica pensando o tempo todo, ele está sereno. Tentar resolver tudo com a mente também não adianta, porque a mente tem certas funções. A gente tem que resolver com a mente aquilo que é do raciocínio, da lógica. Tem coisas que são da emoção e você não vai resolver com a mente. Tem coisas que são do espírito. As grandes verdades do espírito não se resolvem com a mente. Estar preso em conceitos, que é o que a gente estava dando o exemplo antes ali, preso de que uma coisa tem que ser assim, que ele não aceita diferente, ele não consegue respeitar o outro lado. Então, né, assim como hoje nós vivemos numa sociedade bem polarizada, pessoas contra pessoas, duelos, rixas, inimizades, enfrentamentos, brigas, críticas. Isso é um resultado de uma mente desequilibrada, porque o sábio não ficaria brigando com o outro. Ele compreende o outro, por mais que ele entenda que o outro está errado. É uma prisão a gente ficar escravo de tantos conceitos. Nós tomamos os conceitos como realidade. Julgamos pessoas, julgamos instituições, julgamos doutrinas, julgamos escolas, julgamos situações como se fosse uma coisa só, e ele sempre vai estar ou na tese ou na antítese. Geralmente a gente está ou afirmando e concordando, ou a gente está discordando. Veja quando alguém vier falar alguma coisa sobre algum assunto, como provavelmente na sua mente vai começar um sistema de identificar se eu estou de acordo ou se eu estou contra. E a melhor maneira para compreender é não estar nem de acordo nem contra, tá analisando. A gente não precisa ir para os extremos, certo? A mente analisa um extremo, sem se prender nele. Analisa o lado da afirmação. Quem sabe é correto? Eu analiso, mas não é que eu estou preso ali. Aí analisa a negação. Quem sabe isso está errado? Também não estou preso ali. Então pode existir a síntese, que é aquela que nos mostra o caminho do meio, como um pêndulo, né, que vai de um lado para o outro, a gente traça uma linha no meio do pêndulo, é a síntese entre tese e antítese. Porque a gente fica preso, né, em um lado ou em outro. Isso já está aqui no próximo, que está ali a síntese, buscar a síntese. O que mais ali ainda sobre o mau uso, antes de continuar? O fascínio e sonhos, tantos sonhos que nós temos, porque a gente acredita que aquilo é o certo, que aquilo é o bom, aquilo é o melhor. A gente está fascinado e de repente você conseguir olhar aquilo de um ponto de vista mais amplo nos permite uma compreensão e não precisa se fascinar. A gente entende o papel daquilo na nossa vida. Se é um carro novo, eu posso trabalhar para comprar um carro novo sem estar fascinado com o carro novo. Porque se eu estou fascinado, é um ego que está preso num conceito de que o carro novo vai me trazer felicidade, de que o carro novo... Quer dizer, é um engano, é um sonho. E o sábio não. O sábio, ele que é aquilo que nós estamos tentando buscar, né? Não estamos dizendo que nós somos sábios, mas estamos lutando, trabalhando para isso, porque a sabedoria todos nós temos na nossa essência. Então, quando alimentamos a essência, ela é capaz de ver a função real das coisas. Ela é capaz de ver uma lógica superior. E então, ela dá o valor correto ao carro, o valor correto à casa, o valor correto a cada coisa, e a gente tem uma relação natural com a coisa. Mas o ego, voltando a dizer, sempre vai querer que a gente fique preso em uma ponta ou em outra. Gosto, não gosto. É bom ou é mal.
é bonito ou é feio. Essa dualidade é o alimento do ego. E o sábio não está tão preocupado com uma ponta nem com outra, ele está mais preocupado em ficar no meio, certo? Então, o que nós podemos falar mais aí do bom uso? Pensar quando necessário, em equilíbrio, pausadamente, né? 1 hora de estudo, depois para, ou mesmo pensar em resolver algum problema e depois para. Cultivar o silêncio interior, porque quando a gente para de ficar pensando, nós vamos cultivar o silêncio, onde a consciência está desperta. Não esqueça disso. Não pense que ficar sem pensar é vegetar. Ficar sem pensar é estar com a consciência completamente ativa. Não é uma pessoa passiva que está vazia. Isso é uma interpretação equivocada. O silêncio da mente é uma tremenda atividade da consciência. Então essa pessoa está mais lúcida, mais desperta, não menos. Tá? Então, vivendo no instante. O intelectual é muito interessante de estudar e a gente poderia fazer uma aula só dele, mas vamos seguir adiante porque temos os outros para estudar. Agora o centro motor, centro do movimento, que é aquele que trata dos movimentos aprendidos. Tudo aquilo que é aprendido, que acaba se tornando hábito, né? Então vamos ver ali. Centro motor, movimentos, hábitos, coordenação motora. Essas são as suas funções. Nós estamos aqui falando, estamos gesticulando, estamos nos movimentando, né? Estamos coordenando movimentos motores. Então, provavelmente aqui temos hábitos, hábitos da fala, hábitos de como nos mover, etc., nos expressar, ser enfáticos, etc. Então, isso está na nossa vida o tempo todo, tempo todo. E aí também vamos ver a questão da dualidade. Do hábito é movimento e repouso. É quando a gente faz algo ou não faz. E aí o ego que está nos controlando, qual é o mau uso que ele nos dá? Uso intenso, uso excessivo, que poderia ser muitos movimentos ou muitos esportes exagerados. Falando, por exemplo, do esporte profissional, aquilo não é saúde, né? As pessoas treinam demais, eles levam o corpo a um extremo para poder render o máximo. E isso faz com que, com uma idade ainda bastante jovem, ele já tem que se aposentar, porque ele gasta tudo, ele gasta muito, né? Então, um esporte para a saúde teria que ser mais moderado. Aquele esporte profissional, ele não é para a saúde, ele é para ser campeão, né? O objetivo dele é outro. Então, tem a sua razão de ser. Mas não é saudável. Então, tanto o excesso de exercícios quanto a falta de uso, que é o sedentarismo, né, são maus usos. Mas vamos falar dos hábitos, que isso nos pega a todo mundo, né? Hábitos mecânicos, hábitos automáticos. O pior que o ego faz conosco é realizar as coisas, os movimentos e hábitos sem saber, sem controlar isso. Nós temos hábitos muito automáticos. Nós repetimos muitos movimentos todos os dias, sem saber o porquê, sem analisar, sem estudar, porque cada ego vai ter o seu costume e ele quer vivenciar de novo aquele costume, ele quer repetir aquela sensação. O ego se alimenta quando ele repete a sensação. A gente vê, por exemplo, a questão de pessoas mais velhas, né, pessoas de idade, como o hábito é tão visível. Não queremos dizer que é só a pessoa mais velha, todo mundo tem hábito. Mas é um exemplo que se torna mais visível. Como para a pessoa muitas vezes só tá bom se tiver do jeitinho que ela está acostumada. O prato do jeito que ela está acostumada, o garfo do jeito que ela está acostumada, a cadeira, a comida daquele tipo, naquela temperatura, naquela hora. Qualquer coisa que mudou já é motivo para reagir, né? Se está frio, se está calor, tudo tem que ser exatamente do jeitinho que a pessoa está acostumada. Então isso aprisiona a consciência. A gente forma hábitos que de certo modo têm a sua razão de ser, têm a sua utilidade,
mas não pode ser hábitos que nos condicionem, que nos programem. Porque se você faz uma programação que você só vai estar feliz se tiver assim, 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 você mesmo está se auto-sabotando. Porque na hora que mudar um pouquinho a configuração, você já está reclamando. Veja, o hábito tem que ser bem construído, ele tem que ser saudável. Nós formamos tantos hábitos na nossa vida, na nossa personalidade, que a gente não tem mais noção de quais são, de quantos são e de se eles são saudáveis ou não. A gente precisa começar a se estudar para encontrar os hábitos e colocar consciência neles, que daí é o bom uso. Exercícios moderados, né, como a gente citou, e hábitos conscientes, hábitos no meu dia a dia que nós vamos ver se realmente fazem bem para mim. Tudo que eu faço, se o meu horário de levantar, se eu escovo o dente, a forma como eu escovo o dente, se eu tomo banho, como eu me visto, como eu faço as coisas, isso é importante, eu ter uma decisão dos meus hábitos e não deixar que a vida seja como sempre foi ou os hábitos que eu fui assimilando automaticamente, sem fazer um filtro, porque a criança vai assimilando sem saber. Ela copia, né? Então nós temos que agora reformular nossos hábitos, e eu trabalho sobre a personalidade. Vamos seguir então o centro emocional. Aqui ele processa sentimentos e emoções, né? Emocional. A dualidade dele é alegria e tristeza, ou emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Veja que interessante. São os extremos que prendem a pessoa, né? Prende ela na alegria porque ela precisa de alegria, ela depende de alegria. Ou prende ela na tristeza porque ela quer fugir da tristeza. Ou pior, o ego também se alimenta na tristeza. Sabe quando a pessoa fica reclamando e reclamando, e ai, coitado de mim, você não sabe como foi difícil, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiquei o dia inteiro, depois eu sofri, e depois... Quer dizer, essa enumeração das minhas dores, na verdade, alimenta o meu ego. Veja que situação. Então, a gente tem o ego que alimenta da alegria em excesso e o ego que também se alimenta da tristeza, do agradável e do desagradável. Então, esses maus usos, né? Emoções negativas em geral, que a gente pode estar com rancor, com ressentimento, com raiva de alguém, tá bravo com alguém, tá triste. Isso são emoções negativas. Se isso aconteceu, foi um ego. E a gente tem que buscar um jeito de sair daí. A gente tem que buscar um jeito de mudar para um outro ambiente. Por isso seria bom trocar de centro. Se a gente está numa tristeza, seria bom ir fazer uma caminhada, trabalhar com o centro motor. Ou ir ler uma coisa diferente, trabalhar com o centro intelectual. Não ficar ali, né? Sair daí, porque o ego coloca a gente em situações difíceis e às vezes a gente não consegue sair. Daí vai criando-se uma depressão, a gente ficar numa tristeza. Mas, ou vai se alimentando um ressentimento, porque fulano falou de um jeito comigo que eu fiquei triste. Então a gente fica ressentindo aquilo na cabeça e repassando aquilo na cabeça. Isso é o ego fazendo. A gente não precisa, a gente deveria extrair uma compreensão daquilo ali e pronto. E continua vivendo o instante, o presente, não fica voltando sempre numa mesma cena dolorida para vivenciar de novo aquela dor, né? Então, sentimentalismos, que são apegos e um amor mal entendido, um amor que cobra, um amor que exige, um amor que você tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que estar a tal hora, tem que... Isso não é amor. Na verdade, o amor não cobra nada. O amor é o amor por amar só. Ele é livre. Então é outro fundamento. Isso tem muito que se analisar e estudar, lógico. Mas sentimentos equivocados, que a princípio parecem ser bons, mas na verdade são enganos, são egos dentro de nós nos enganando. É importante a gente desconfiar de si mesmo,
porque aí a gente tem como descobrir o que o ego está fazendo dentro de nós. As críticas, veja, quando a gente está criticando pessoas, criticando instituições, criticando governos, times, criticando qualquer coisa, obras de arte, quando a gente está criticando, muitas vezes aquilo nos enche de um sentimento negativo. Analisemos isso. Então é mau uso que o ego faz o tempo todo. E se ele não faz verbalmente, ele faz na mente. Ele fica julgando os outros, o mundo dos outros. E no fim a gente nunca tem critério suficiente para ter uma leitura verdadeira do mundo dos outros. Então o sábio evita ficar julgando o mundo dos outros. E o ego não. O ego faz isso por quê? Como eu falei, porque ele se alimenta. O ego se alimenta das emoções negativas ou das extremas positivas também. Aí vem a questão da música e os programas densos. A música produz emoções em nós, como nós falamos na lição número 5. Os programas produzem emoções, um filme, um documentário, um seriado, uma novela, etc., até um futebol. Programas, em geral, produzem uma emoção em nós. E aí a gente tem que ver que tipo de emoção está produzindo ali. Porque densos, queremos dizer pesados, né, produzem um desequilíbrio e fazem com que o ego se alimente. E o ego se alimenta de diferentes maneiras. Nas novelas, por exemplo, você vê traição, ciúmes, mentiras, intrigas. Quer dizer, é um show de emoções negativas. É só emoção densa, pesada, e a gente vai ficar sentindo aquilo ali, e é vingança, e não sei o quê. Essas coisas não são construtivas. A gente deveria buscar programas que transmitam valores, emoções superiores, que te inspirem, que te animem. Isso vai estar na próxima aqui. Equilíbrio, no bom uso, né? Equilíbrio nas emoções. Por que equilíbrio? Porque o equilíbrio é o que está no meio. A gente não precisa estar na extrema euforia toda hora, de alegre, dando risada e contando piada. Não precisa estar assim toda hora. Claro que tem gente que naturalmente é mais assim, outros menos, mas quero dizer, não dependamos tanto disso, porque o ego quem depende disso. A gente pode estar bem, sem estar numa euforia de alegria, né? E também sem ficar caindo na tristeza. A gente não precisa ser escravo de um nem de outro. Por isso que é o equilíbrio. E a vida tem momentos de alegria. Vamos desfrutar. E se ele acabou, acabou. Nós não precisamos tentar guardar aquilo para sempre e chorar porque acabou. Não é que nem a criança que chora no fim da festa. Que ela queria que continuasse. Não precisa chorar, é normal acabar. Nós vivemos, né, num processo do tempo. As coisas duram um tempo e passam. Então, se acabou a alegria, faz parte. Continua normal. Essa é uma abordagem equilibrada. E se tivermos uma tristeza na vida, isso é normal, ela também vai passar. Eu não preciso achar que o mundo caiu na minha cabeça porque eu estou num momento de tristeza ou porque eu tive alguma perda, alguma coisa. Veja como a gente não sabe lidar com esses extremos. A pessoa quer muito só as alegrias, daí ela busca, às vezes, a fuga através de uma droga, através do excesso do álcool, ou através de entretenimento, pega um seriado atrás do outro e fica 2 dias inteiros, porque ela está buscando emoções assim nesse extremo. E a gente não deve ser tão extremista, a gente deve estar tranquilo e saber que vão ter momentos alegres, momentos nem muito um nem outro, momentos estáveis, momentos tristes que vão passar, e normal, e não permitir que o ego nos programe nem em um lado, nem no outro lado. Nem tanto querer muito, quero porque isso já é uma obsessão, e nem tanto não quero, não suporto, não aceito, porque isso é outra obsessão. As coisas da vida que venham normais e a gente está ali e tudo continua igual. Tudo continua porque tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte, né? A alma prevalece e o corpo sente uma coisinha aqui, outra ali. O corpo, né, a pessoa hoje está um pouco melhor, amanhã está um pouquinho pior, etc. Mas o importante é que a alma esteja extraindo compreensão disso, esteja crescendo, né?
Nós não fugimos da realidade da vida. Nós buscamos aprender com ela, lidar sabiamente e aprender com ela o que é diferente. Então, humildade é muito importante, porque aí a gente não fica na coisa do rancor, da crítica, né, de combater os outros. Tem que ter uma humildade de saber que todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem problemas também, deixa o outro ter o problema dele, vamos respeitar, nesse sentido de humildade, né? Então a gente evita emoções negativas. A serenidade, que é buscar a tranquilidade interior, isso se cultiva, isso a gente cultiva com boa música, com bons programas. Veja bem, você pode procurar um documentário que te inspire. O que te produz uma emoção superior? Já parou para pensar? Será que você não assistiu alguma vez algum documentário sobre a Grécia Antiga, que falava dos filósofos, ou falava da mitologia grega, e aquilo pareceu super interessante? Um documentário sobre o Egito Antigo, e aí você saiu com super vontade, com o olho brilhando, com vontade de aprender, de crescer, vou fazer alguma coisa, eu quero. Isso é inspiração, isso é uma coisa linda. Ou você viu sobre a música, sobre algum instrumento, e aquilo te animou. O que te inspira, que te dá essa sensação de que coisa linda, eu quero aprender, eu quero crescer, nossa, eu quero mais disso? É uma sensação. Isso são emoções superiores, a gente precisa saber nutrir. O que te produz isso? Qual assunto? O que você ama? O que a sua essência ama? É das ciências? É da matemática? É da física? É da biologia? É da onde? É da história? É da geografia? O que? O mundo está cheio de conhecimento e hoje nós temos uma facilidade incrível na internet. E como que você encontra aquilo que te inspira e não aquilo que te leva para baixo? Porque ali o ego se alimenta. Certo? Vamos seguir adiante que tem mais. Centro instintivo. Então aqui nós temos as funções, são os instintos, como por exemplo preservação, maternidade, etc. E as funções orgânicas, como por exemplo sono, fome, respiração, etc. E os 5 sentidos. Qual é a dualidade? Prazer e dor, sensações agradáveis e sensações desagradáveis. Como isso aí também é difícil. Como a gente fica preso. O ego fica preso. O ego só quer que tudo seja agradável, que seja saboroso, que seja quentinho, que seja mais fácil, mais cômodo. Ele não quer que seja um pouquinho difícil e que nada saia daquilo que ele espera. Isso é ser instintivo, isso é ser animal. Nós não somos animais, nós somos uma alma, lembrem disso. Estamos dentro de um animal, infelizmente a situação é essa. Mas nós somos uma alma, nós temos que mandar nesse animal. Então, se tiver que ter um desprazer um pouquinho de tomar uma injeção, e daí? E daí? É porque isso é necessário. Se tiver que comer um negocinho que não é tão saboroso, porque aquilo vai fazer um bem para a saúde, qual o problema? Se tiver que comer comida fria um dia, qual o problema? Isso não muda nada. Isso não vai acontecer nada com a alma da pessoa. O corpo vai sentir um pouquinho, e daí? A gente tem que dominar esse corpo. Então, o ego desequilibra os instintos. O ego faz com que os instintos não funcionem bem. Ele engana os nossos sentidos e só quer prender a gente no prazer e fazer a gente fugir da dor. Mas não é esse o grande X da questão, né? O fato de ter um prazerzinho do paladar, por exemplo, não é minha autorrealização. É uma coisa interessante, claro, é um prazer, é um direito humano. Mas não quer dizer que está fazendo eu me unir com o meu Deus interno. É uma coisa simples, normal. Né? E o fato de ter uma dor também não é o fim do mundo, porque passa um desprazer. São coisas, né, que não devem nos dominar como dominam, porque o ego nos domina. Então esse instinto negativo também se estende, né, à preguiça. A preguiça é um desequilíbrio do sono, do instinto do descanso. A ira é um desequilíbrio da força, né, que nós temos, até a autopreservação. Né, a autopreservação é um instinto. Mas as pessoas acionam essa autopreservação por causa de um jogo, porque não quer perder. Ele sente como se o outro estivesse matando ele. E aquilo é um absurdo, aquilo é né, um engano, uma ilusão muito grande. Por isso que ele agride e tal. A gula. A gula é um desequilíbrio do instinto da alimentação, da fome. O medo é um desequilíbrio também do instinto da prudência. Então, esses são desequilíbrios, né?
O mau uso também, estar preso nos 5 sentidos, como a gente falou. Sempre os aromas têm que ser os melhores, senão eu reclamo. Os sabores têm que ser os melhores, senão eu reclamo. Os sons têm que ser os melhores, senão eu reclamo. As imagens, quer dizer, tudo bem que a gente tenha mais agrado por essas sensações positivas e tal, mas não sejamos escravos, porque o ego é escravo, ele faz a gente sofrer por uma razão ou outra. Então, se tiver, assim como a gente falou do emocional, que passar por uma tristezazinha, se tiver que passar por um chazinho amargo, isso aí é normal, isso não vai matar ninguém, né? Pode matar o ego, então isso aí é bom. E o bom uso? Um descanso equilibrado, uma alimentação equilibrada, uma reeducação dos nossos sentidos, né? A gente tem que cuidar bem da nossa saúde e fazer com que o sistema nervoso se estabilize. Um bom descanso, boa alimentação são fundamentais, bons exercícios, né? E esse equilíbrio entre a dualidade. Vamos para o último, que é o centro sexual. Essa é a força mais poderosa do universo, né? Que move tudo, é a força da criação. E o centro sexual, como a gnose ensina, tem 3 funções. Uma é a reprodução, que é a que todo mundo conhece. A segunda, que já não é tão óbvia, determinar a qualidade dos estados de consciência, quer dizer, se eu estou mais inspirado, mais feliz, ou se eu estou mais triste, mais para baixo. É função também da sexualidade, olha só. E 3, o mais elevado, né, o nascimento espiritual. Quer dizer que a sexualidade permite nascer para o espírito. Assim como nascemos para o corpo, a matéria, a gente também nasce para o espírito através da sexualidade. Por isso temos exercícios utilizando a energia sexual que você vai conhecer mais adiante. Exercício de transmutação. A dualidade é atração e repulsão. Então, geralmente é a atração, né, que acontece. Aconteceu aqui, acontece ali, acontece lá. E o ego usa muito isso. Como a sexualidade tem um poder muito grande, uma energia, um poder energético muito grande, o ego faz a festa com isso aí. Onde ele puder exercer um pouquinho desse desejo, aí ele se alimenta um pouco. Então, essa é uma coisa que na nossa cultura, infelizmente, temos pouca informação. Mas a gnose nos traz. Veja o mau uso. Excessos, vícios sexuais, pornografia, poligamia, estar com muitas pessoas, alimentar o desejo com a mente e com o olhar. Vamos falar de cada um, né? Vícios em geral, aquilo que a pessoa faz demais, ela está num excesso, numa obsessão, toda hora ela pensa naquilo, toda hora ela quer aquilo. Isso é um desequilíbrio. A pornografia causa um monte de desequilíbrios em nós, que aquilo não é uma relação real, aquilo é uma simulação mental e aquilo produz desequilíbrios dentro dela, aquilo alimenta eus de luxúria, alimenta uns egos poderosíssimos e que depois roubam uma energia que ela poderia usar para o amor, né? A poligamia é um desequilíbrio, porque não é normal da alma do ser humano estar com um, e com outro, e com outro, e com outro. Qualquer pessoa que a gente olhar na rua, a gente já está desejando, já está pensando. Ali, como diz, alimenta o desejo com a mente e com o olhar. Fica pensando naquilo e fica olhando, imaginando. Isso não é normal. Isso é de animal. Porque muita gente vai dizer, não, é assim, porque todo reino animal faz isso. Isso é de animal, isso não é do humano. O humano deveria ter um sexo amoroso. Aí vamos falar do bom uso. Canalizar sabiamente as energias criadoras, um prazer amoroso. O prazer é um direito do ser humano, mas o sexo deve ter o prazer sexual junto com o amor, de duas pessoas que estão construindo algo juntos e que não estão só ali brincando, utilizando a sexualidade como se fosse comer um chocolate e pronto. Um prazer estritamente físico, fisiológico, corpóreo, né, sensorial. Não, é muito mais. Tem o prazer do corpo sensorial, mas existe um prazer da alma, que aí é o amor. Isso vai se elevando para as outras dimensões, a força sexual e a união sexual. Por isso tem que ser um casal que vai fazer isso juntos por muitos anos e não um namorado ou namorada que está brincando um pouquinho com isso e daí depois é outro, e depois é outro, e depois é outro.
Isso aí não constrói, isso não permite elevar essa energia até os outros níveis da alma e do espírito. Claro, aqui a gente está falando para quem está interessado num trabalho espiritual, num crescimento da alma, né? Senão a pessoa pode fazer como ela preferir, né? Não estamos aqui para julgar a vida de ninguém, simplesmente colocar o que é mau uso e bom uso do ponto de vista da gnose e do crescimento espiritual. Bem, isso vai ser estudado mais adiante. Então aqui uma informação sobre a velocidade dos centros. Interessante, veja. O centro intelectual é o mais lento de todos. Talvez você pensasse que é o mais rápido. O centro motor instintivo, nos diz Samael, que é 30 mil vezes mais rápido que o intelectual. Veja que o instinto é muito rápido. Quando você aprende o movimento, que nem digitar, se você sabe digitar bem no computador rapidinho, aquilo é um movimento aprendido. Se você sabe tocar um piano, tocar um violão, ou fazer algum trabalho manual que você faz rapidinho, mesmo escrever, isso é um movimento aprendido que é muito mais rápido do que pensar. Imagina, ou trocar de marcha num carro. Como que seria se a pessoa tivesse que pensar, agora eu vou pisar com o pé esquerdo na embreagem, agora eu vou mudar a marcha para a segunda, agora eu vou colocar o pé direito no acelerador e vou tirando de pouquinho o esquerdo da embreagem enquanto eu já acendo o pisca-pisca para a esquerda porque eu vou virar. Tenta imaginar se isso fosse assim intelectual. Isso é muito lento. O corpo já aprendeu, isso é muito mais rápido. E a emoção é mais rápida ainda. 30 mil vezes mais rápido que o motor instintivo. A emoção vem de uma vez. Vum, ela encheu a pessoa. E já está naquele estado. Incrível. E o sexual, 30 mil vezes mais rápido que o emocional. De forma que o sexual é mais rápido de todos e ele dá instantaneamente já o seu movimento de atração ou de repulsão, como a gente viu. Então isso é mais curiosidade, mas é interessante. Bem, então vamos analisando as implicações de tudo isso, né? A necessidade que nós temos a partir desse estudo. O primeiro deles é aceitar a mecanicidade. O que eu quero dizer com mecanicidade? Aceitar e compreender que aqui tem uma máquina e que ela é dirigida por muitos eus. Isso não é coisa fácil. Para aceitar isso tem que compreender, tem que ter muita autoobservação. Quando a gente aceitou, a gente tem que agora trabalhar sobre si mesmo, ou melhor, pode trabalhar sobre si mesmo. E aí, eliminar o eu. Eliminar o ego que está nos dominando lá de trás, dominando nossa mente, nossa emoção, nossa sexualidade, nossa imaginação. Eliminar o ego e adquirir individualidade, vontade, controle da máquina. Recuperar o controle da máquina humana para poder dar o direcionamento para a nossa vida que nós queremos. Quer dizer, colocar a essência, a consciência para dirigir. Aí sim nós vamos ter as sensações e os resultados da vida que a gente quer ter, de satisfação real, de felicidade real, de realização, não só de prazeres do corpo, mas de realização, uma coisa mais profunda. E isso nós precisamos da essência, porque ela é quem pode dar uma felicidade autêntica. Então, aqui nós vimos mais uma parte de todo esse trabalho que a gnose está propondo. Para estudar psicologia, personalidade, ciência e ego, agora a gente vai ter a máquina humana para observar. Os centros da máquina humana, que é ali onde o ego vai aparecer e é ali onde a gente vai trabalhar. Certo? Então, a nossa prática, observador e observado, nós vamos continuar com ela. Por quê? Porque ela é quem vai permitir essa descoberta, né? Como a gente falou. Também a prática da vocalização. Porque ao vocalizar as 7 vogais e os mantras sagrados, nós vamos equilibrando todo o organismo, equilibrando as glândulas, equilibrando o sistema nervoso, equilibrando os centros. Os centros da máquina humana também estão relacionados com a vocalização. Como nós fizemos na aula passada, 7 vogais, esse mesmo exercício nós vamos dar continuidade para equilibrar a máquina. Então, pessoal, vamos fazendo a nossa síntese do que foi tratado hoje.
Falamos de luz, calor e som, recapitulamos. Por que uma máquina? Porque ela é um instrumento cheio de funções que alguém dirige. Quem dirige? O ego, às vezes a essência. E o funcionalismo, né? O funcionalismo, assim, com o ego dirigindo, é a mecanicidade, é o automatismo. E o estudo dos 5 centros, ou cilindros, a gente viu, intelectual, motor, emocional, instintivo e sexual, que todos eles têm uma dualidade, né? Tem um extremo e o outro extremo. O ego se alimenta nesses dois extremos, ele puxa energia, ele quer nos levar para um lado e para o outro, e a gente deve se auto-observar, se autoconhecer, para tomar de novo as rédeas do nosso mundo, do nosso corpo, para poder ficar no equilíbrio, saber desfrutar do que é prazeroso, também saber suportar o que não é prazeroso com sabedoria e poder dominar novamente, né, controlar novamente a nossa máquina. Porque se ela for controlada pela essência, aí Deus vai entrando e Deus vai despertando no nosso mundo os poderes. E o capital vital, porque quando a essência está controlando, ela não queima energia, né? Ela não gasta energia assim, de forma esbanjadora, né? Sem excessos. Então a gente teria mais longevidade, mais qualidade de vida, mais saúde, mais qualidade em todos os aspectos. As práticas observador e observado e a vocalização vão nos fazer equilibrar e preparar essa máquina humana para um trabalho espiritual. Ok? Então fica aqui o convite para a próxima lição, o mundo das relações, que é a lição número 7 da Câmara Básica. Já vamos falar da relação que nós temos conosco mesmos, com o mundo, etc., e como equilibrar essas relações. Bem, pessoal, vamos então chegando ao momento da nossa prática, lembrando que é fundamental a gente estabelecer no nosso dia a dia, na nossa vida, essa rotina, esse costume, esse bom costume de fazer as práticas, esses exercícios, seja em momentos retirados, selecionados só para isso, ou seja, nos nossos afazeres, caminhando, a gente tem alguns exercícios que pode fazer ali, como é o observador e observado, a gente pode fazer a qualquer momento, escovando os dentes, comendo, e assim nós vamos avançando e constatando que isso que a gente tem estudado aqui é uma realidade na nossa vida prática e não apenas uma teoria. A gnose é essencialmente prática. Então, hoje nós estudamos a máquina humana e, como a gente falava, estamos descobrindo esse nosso mundo, esse nosso organismo com as suas funções, e é muito necessário a autoobservação, o observador e o observado, para poder perceber o que está acontecendo, para poder descobrir o ego ali, descobrir um pensamento, de onde vem esse pensamento, aí descobrir que é de um ego, ou um sentimento, se é um sentimento inferior ou é superior, e se vem da essência ou se vem do ego. Quer dizer, a autoobservação, que é o que se adquire na prática do observador e observado, é fundamento para tudo isso. E a vocalização é aquela prática que nos equilibra, nos afina o instrumento, o corpo como instrumento, e a vocalização vai afinando, vai preparando para a gente poder se integrar com as dimensões superiores, com os princípios do nosso ser, da nossa alma, da nossa consciência. Certo? Então aqui nós vamos fazer um breve exercício, um pequeno relaxamento, e vamos fazer uma vocalização de alguns mantras e logo fazer um exercício de autoobservação guiado. Lembrando sempre que esse exercício de autoobservação guiado é para proporcionar, né, uma ajuda, uma facilidade. Porém, cada pessoa deve fazer isso
sem precisar de música, sem precisar de guia, sem precisar estar sentado em posição cômoda. A gente deve poder praticar a qualquer momento, porque é essa continuidade que vai nos dar o resultado, certo? Então vamos, como de costume, procurando aquela nossa posição, né? Ou se não puder estar numa posição, de alguma maneira você se prepare para poder ter essa percepção mais aguçada de si mesmo, esse olhar mais profundo para si mesmo e para dentro, certo? Então vamos já tomando posição. O ideal é que a gente não se mova desde que comecemos. E vamos inicialmente fazendo esse exercício de sentir a si mesmo. Sentir o próprio corpo. Apenas sentir. Não vamos pensar. Sentir os pés. Sentir as pernas. Sentir o tronco, os ombros. Sentir o abdômen respirando. Sentir os músculos, tanto do peito quanto das costas. Sentir os braços e as mãos soltos já em posição. Sentir nosso rosto, nossos olhos, nossa boca, que vão se soltando, abandonando esforços e tensões. E vamos encontrando um estado de mais paz e serenidade. Respirações profundas. Mais tranquilidade. Deixando que o corpo relaxe. Vamos visualizar se ainda resta alguma tensão, que relaxemos neste momento. Já com o corpo mais tranquilo e a nossa percepção mais aguçada, vamos nos concentrar em nosso coração e vamos vocalizar por 7 vezes a letra ou a vogal O, sentindo vibrar o coração, lembrando de inalar até encher totalmente e pronunciar até esvaziar totalmente os pulmões. Iniciamos, inalando.
Suficiente. Vamos sentindo o nosso corpo, prestando atenção na vibração que adquirimos com essa breve vocalização. Se estamos mais serenos, se nosso coração está mais vibrante, mais perceptível, como percebemos esse momento? Se o corpo voltou a tensionar algum músculo, vamos relaxá-lo agora. E vamos fazer um exercício de observação a nós mesmos, de auto-observação. Vamos ser o observador e o observado. Vamos observar como está nosso centro intelectual. Observemos tanto agora quanto no dia a dia como esteve nosso centro sexual, nosso centro intelectual no dia de hoje. Será que estivemos pensando o dia inteiro? Ou será que conseguimos momentos para a inspiração, para a contemplação? Será que estamos conseguindo ter uma mente equilibrada? Será que o ego está
controlando a nossa mente através de afirmações e negações? Será que a gente, algumas vezes, faz questão de ter a última palavra? Será que somos inflexíveis em algumas conversas? Será que sabemos ver o ponto de vista alheio? Será que entendemos que a nossa visão é apenas uma visão e não a verdade universal? Será que a nossa mente pode ser mais elástica? Pode aprender tanto da afirmação quanto da negação? E como estarão nossos hábitos do centro motor? Será que nós esquecemos as coisas por aí? Será que nós nos distraímos? Será que nós fazemos coisas e depois nos arrependemos? Será que o ego nos coloca para fazer as coisas ou muito depressa, ou fica demorando, atrasando o que não quer fazer? Como estarão nossos movimentos, nosso caminhar, nosso mastigar, nosso respirar, nossa forma de falar, nossa forma de nos vestir? Será que fazemos as coisas com equilíbrio, vivendo aquele instante? Ou fazemos as coisas com pressa, sempre pensando em outra coisa, sempre deslocado, sempre identificado com algum outro evento? E as emoções? Será que o ego nos leva a tristezas, a rancores, apegos, sentimentalismos? Será que o ego se alimenta de violências na TV, de sentimentos de vingança? Será que o ego se deixa levar por um pânico social das notícias? Ou será que conseguimos, com a nossa essência, viver o presente, ter gratidão pelo que temos, saber valorizar o que Deus nos deu e saber ter também resiliência, resistência para enfrentar as coisas difíceis que também Deus nos manda para nos provar? Será que temos uma maturidade emocional para não perder o controle, para não estourar com as pessoas? Como estará o centro instintivo? Será que o ego da gula está controlando? O ego da ira, em alguns momentos, nos fazendo reagir como um animal quando está em perigo? Será que o ego da preguiça também nos incomoda, nos programa para sentir o que ele quer? Será que o ego do medo nos faz ficar pensando e pensando e pensando e sofrendo por aquilo que poderia acontecer? E será que a nossa consciência pode vencer essa batalha e nos colocar no aqui e agora para desfrutar do que temos, da realidade, e não sofrer por antecipação?
E o centro sexual? Como está? Será que temos hábitos de ficar olhando, de ficar desejando, de ficar imaginando, imaginar uma pessoa e outra pessoa? Será que deixamos que o ego fique se nutrindo disso? Eus de luxúria, que nada tem a ver com o amor. Eus que na verdade sabotam o amor. Eus que só querem satisfazer prazeres bestiais e corporais, sensoriais, impedem que a alma tenha o amor verdadeiro da sexualidade. Como será que está essa energia sexual em nós? Será que estamos construindo o amor duradouro e eterno com alguém? Será que estamos vencendo o ego que vem querer roubar essa energia do nosso centro? Como está a nossa máquina humana? Está com saúde? Está com disposição? Está equilibrada? Como estamos? Talvez em alguns aspectos estejamos mais equilibrados, em outros menos. Fato é que necessitamos do autoconhecimento. Necessitamos ter consciência, ter lucidez, ter visão. Quem está nos controlando agora? Quem vai nos controlar daqui a pouco? Quais são os seus objetivos, seus sentimentos, seus impulsos? Será que vem da minha essência? Vamos treinar esse exercício, essa auto-observação para todos os instantes da nossa vida? Quem sabe no momento menos esperado vamos descobrir um inimigo, um sentimento equivocado que atrapalha, como um medo de falar em público, por exemplo, um sentimento equivocado. Não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo do que os outros vão pensar. Será? Quantos desses será que há um complexo de inferioridade que de repente nos domina? E por quê? Não somos menos que ninguém. É necessário se autodescobrir para podermos trabalhar sobre nós mesmos. Em cada ego, em cada eu desses que mencionamos e daqueles que vamos ver em nossa vida, existe algo de essência. Existe um tesouro aprisionado. Existe uma luz, um amor aprisionado. Vamos eliminar esse eu e vamos resgatar a essência, resgatar o amor, resgatar a coragem, a segurança em si mesmo, resgatar a fé, resgatar a compaixão, resgatar a tolerância, a compreensão de si mesmo e dos outros, resgatar a individualidade sagrada, porque somos filhos de Deus. Vamos explorar o nosso mundo e vamos resgatar o que nos é de direito, porque temos o direito de ser felizes. Temos uma herança divina que permite isso. E temos condição de vencer o inimigo, o eu psicológico, o ego, e pegar de volta
a felicidade suprema que Ele nos roubou. Mas precisamos nos auto-observar, porque lamentavelmente estamos tão acostumados com o ego, com cada eu, que não percebemos sua manifestação invisível, disfarçada. Ele se alimenta e continua. Por isso estejamos alerta. A gnose nos ensina a estar alerta, em recordação de si, aqui e agora, para descobrir de momento em momento o que está por trás dos nossos atos. Vamos então retornando, concluindo o nosso exercício. Podemos lentamente nos mover. E podemos abrir os nossos olhos. Bem, esperamos que a prática tenha sido proveitosa. Vamos dar continuidade a essas práticas no nosso diário viver, para que os resultados não se façam esperar, para que a gente vá descobrindo o que temos no nosso mundo interior e possa, portanto, melhorar o que temos no nosso mundo interior, vencer o ego e despertar a consciência. Então, desejamos a todos bons estudos e boas práticas. Foi uma alegria, um prazer para nós compartilhar com vocês hoje e nos encontramos na próxima aula, na lição número 7, o mundo das relações.